Salve, salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático, vamos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de falar mal da FIFA, falar mal da CBF, falar mal dessas instituições que a gente adora descer a lenha aqui no canal. Mas antes disso, Greg, solta a vinheta aí pra nós. Excelente, Greg, excelente. Hoje já começamos bruto por aqui, né, não, Fred? O Matheus já começou dando pedrada, né? Poucas ideias. Mas, gente, lembre-se de. É um tema sensível desse vídeo, mas lembre-se de seguir nas redes sociais, dar um curtinho, um comentário, se inscrever no canal, ativar no sininho de notificações. E a gente começou um novo segmento, para você que não viu ainda. A gente começou o ET Entrevista. Nossa primeira entrevistada foi a Beatriz Silva, atacante do São José. Cara, São José, um dos times mais tradicionais do futebol feminino. E então vai lá, dá uma olhada, a entrevista tá super legal, ela é super gente boa, vocês vão adorar ela como a gente adorou. E vamos falar aí um pouco do tema, né, Matheus? Claro. Antes disso, aproveitar para agradecer a Bia a presença, né? Agradecer bastante essa primeira entrevista que a gente fez aqui no canal. E depois que terminar o vídeo aqui, corre lá, assiste, ficou bem bacana. A gente aguarda o seu feedback e aproveita para compartilhar para todo mundo também esse vídeo. Bem, Fredão, essa semana aí, semana de eliminatórias europeias, e voltou aí ao tema algumas discussões a respeito do abuso de direitos humanos na construção das sedes da Copa de 2022 no Catar, algo que, né, não é surpresa para ninguém, já sabe isso há muito tempo, mas que voltou, né, por conta de uma seleção da Noruega, que entraram todos com a camisa preta, escrito Human Rights. É, Antes da gente começar, eu queria que você desse uma introduzida aí no tema, para dar uma pincelada aí, alguns dados, para a gente começar a discussão de hoje, Fernando. Bom, pelo que a gente tem de informação, né, se eu não me engano, desde 2011 o Catar sabe que vai ser sede da Copa de 2020, inclusive a escolha do Catar já é uma polêmica em si, né, que existem denúncias de corrupção, de suposta corrupção, suposto pagamento para o país ser escolhido. Não sei se é verdade ou não, está sendo investigado, mas segundo, bom, primeiro começa por aí, né? Depois, o que está gerando toda essa comoção da seleção alemã, da seleção norueguesa, entre outras, é que, segundo The Guardian, o ESPN e outras fontes jornalísticas, lembrando que eu e o Matheus, a gente não é jornalista, tá? A gente usa como base matérias jornalísticas. Já teve, desde quando o Qatar foi eleito sede da Copa, já teve mais de 6.500 mortes de trabalhadores imigrantes. A maioria deles vindo do Paquistão, Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka. A maioria dos óbitos tem como motivo da morte suficiência respiratória ou cardíaca. Então, assim, o Catar, querendo ou não, é um país meio fechado para passar informação, né, pelo até onde eu sei. Então, a gente não sabe até onde as informações são fidedignas à realidade ou não. Então, a gente não sabe. Mas desde quando começou as obras, desde quando o Catar começou a se preparar para receber a Copa, ou seja, construir um estádio, melhorar a infraestrutura e tudo mais, existe, desde o começo, denúncias de trabalho escravo, denúncias de falta de equipamento de segurança, de gente que chegou a falecer por conta de acidentes que sofreu na obra. Então, isso, assim, de verdade, eu sei que é triste falar isso, chega até a ser meio mórbido, mas não é novidade para ninguém que tem gente morrendo nas obras do Catar. E, por algum motivo, os jogadores e as seleções resolveram ficar quietos até então, e hoje, agora em 2021, um ano antes da Copa, resolveram falar e protestar contra. É realmente uma coisa horrível, né? E não é novidade. Eu acho que quase todos os países que tiveram Copa do Mundo sempre tem história de pessoas que morrem nas obras, né? É impressionante, inclusive aqui no Brasil. Não estou passando para aqui, não. Inclusive aqui já teve também, não como lá, mas teve caso de gente que morreu em obra de estádio também. E, cara, esse negócio de boicotar a Copa, eu acho que é muito mais para chamar atenção para o que está acontecendo, ou para o que aconteceu, né? Porque já faz um tempo que isso está acontecendo, do que efetivamente boicotar. Eu duvido muito que se a Alemanha bem provavelmente vai se classificar, mas a Alemanha, a Noruega, os outros países que
estão se posicionando contra o que está acontecendo lá, os possíveis, supostos abusos desses trabalhadores imigrantes, vão deixar de ir para a Copa. Acho muito difícil. Mas eu acho que é válido, já que as seleções e os jogadores chamam a atenção, a mídia cobre tudo que eles falam, se eles soltarem um peido elevador, vai ter alguma matéria escrita sobre isso, é importante se posicionar por assuntos sérios como esse. Inclusive, a FIFA, ao longo do tempo, teve momentos que essa história de trabalho escravo no Catar estava pegando muito mal, a FIFA até se posicionou contra, chegou a falar que tomaria medidas, talvez até tirar o Catar como sede se isso fosse comprovado, então sendo investigado. Então tem todo esse bafafá aí, bafafá não, né? Tem toda essa repercussão e toda essa discussão por trás do que está acontecendo para ter a Copa no Catar. O quanto de, infelizmente, é essa frase, o quanto de vidas está custando para ter uma Copa. Cara, primeiro fazer essa ressalva que você fez inicialmente, Fredão, é sempre importante a gente ter esse tipo de denúncia, esse tipo de protesto, né? Porque de fato é algo absurdo. Você tem denúncias ali da Anistia Internacional, que para quem não conhece é uma organização internacional que trabalha em prol de populações em perigo. E, cara, isso ficou nítido que existem diversas denúncias de trabalho análogo à escravidão, de pessoas que estão ali trabalhando contra a vontade, de inúmeros casos de pessoas que estão morrendo ali. Tem inúmeras denúncias de corrupção na escolha do assédio. Então, assim, não é novidade para ninguém isso. Eu acho que é importante a gente olhar para isso sim, levantar todos os poréns, todas as vírgulas, para entender tudo que aconteceu ali, mas infelizmente é um protesto que chega muito tarde, né? O Kimmich, ele, se eu não me engano, deu uma entrevista, acho que foi para a ESPN, eu não vou lembrar agora qual veículo que ele deu essa entrevista, mas ele fala que os jogadores estão 10 anos atrasados nesse protesto. Porque desde 2011, como você comentou, Fred, se sabe que a Copa vai ser no Catar, e ao menos uns 2, 3 meses depois que começou as obras, já se escutava de trabalho escravo, já se escutava de corrupção. Então, assim, não é novidade para ninguém. Acho que é importante a gente levantar da luz esse tipo de coisa, mas isso tinha que ter sido feito desde lá de trás. Agora não adianta. Acho que eu estava pensando aqui comigo e eu vejo 3 boas oportunidades que existiam antes para a gente fazer esse boicote. A gente não, né? Mas que as seleções fizessem esse boicote e a Copa saísse de lá do Catar. Primeiro momento que foi escolhido o Catar, que desde lá já sabia que era um país que óbvio que ia fazer uma estrutura incrível, porque eles têm condição para isso, mas que um país que já levantava algumas suspeitas de como foi feita a candidatura do país. Então, ali já era um primeiro momento interessante para você levantar essa discussão. O segundo momento foi as denúncias de corrupção que o Ministério Público da Suíça levantou. Então, ali ficou muito claro que houveram compra de votos para escolher o Catar, inclusive José Maria Marinho, antigo presidente da CBF. Um abraço para você que está aí na cadeia, o seu Zé Marinho. Vendeu o voto para votar no Catar. Então, existe, sim, denúncias muito sérias a respeito disso. Até chegou a levar um pouco para frente essas denúncias, ameaçou tirar a Copa do Catar, mas ficou por isso mesmo. Aí tem muito interesse financeiro e midiático por trás, né? Não ia, infelizmente, acabou ficando por isso mesmo. Pô, a terceira oportunidade, eu acho que foi quando saiu esse relatório da Anistia Internacional falando desse tanto de gente que morreu, desse tanto de trabalho escravo que a gente vê. Agora você levantar essa campanha, infelizmente, eu acho que fica muito fora de tempo. E eu concordo com o Fred, acho que é muito difícil qualquer seleção de ponta boicotar a Copa do Mundo. Eu não vejo a França fazendo isso, a Bélgica, a Federação Belga já falou que não vai boicotar, a seleção francesa já falou que não vai boicotar. A única que tem ainda levando um pouco mais a sério esse assunto é a seleção da Noruega, com todo respeito à seleção da Noruega, que agora tem o Haaland aí, tem uma base interessante para chegar numa classificação, não é exatamente um time que se classifica com frequência para a Copa, né? A última vez foi em 98, na Copa da França. Então aí você vê o tanto de tempo que os caras estão fora da Copa e não chega a ser exatamente uma seleção que, a ausência acaba causando um vazio na Copa do Mundo, por assim dizer, né? Volto a falar, é importante a gente olhar para isso com bastante cautela, com bastante cuidado, entender o que está acontecendo ali.
mas não é novidade para ninguém o que está acontecendo dentro do Catar, dentro da construção. E, infelizmente, eu acho que isso é um protesto que chega muito fora, muito atrasado para tudo que já foi levantado e apurado na construção da infraestrutura para a Copa. E o pretexto para escolher o Catar como sede da Copa era desenvolver o futebol na região. E, obviamente, houve investimentos muito altos no esporte. O Catar foi sede da Copa da Ásia em 2011, foi campeã da Copa da Ásia em 2019, que foi disputada nos Emirados Árabes. Então, a seleção do Catar é a atual campeã da Copa da Ásia. E, obviamente, isso aconteceu por conta de investimento. Então, realmente, há um investimento do esporte no país. Só que, cara, é o que você falou, existem diversas denúncias pela escolha da sede. É, muito possivelmente, não foi escolhido como sede só por conta do desenvolvimento do futebol na região, uma região que, apesar que é dominada por sheiks, né? Basicamente é isso. É um país que tem muita gente rica que é dona. E, cara, é uma situação muito complicada, né? Eu vou usar muito a frase de um professor meu da faculdade, que é antes tarde do que mais tarde. Então, antes levantar essa questão, essa bandeira, do que simplesmente ignorar e deixar passar, que foi o que a gente falou. Chega tarde esse posicionamento de jogadores, chega tarde é o momento de dar ênfase a essas denúncias, mas melhor agora do que simplesmente nunca falar, né? Então, é algo que vai repercutir. Duvido muito, mas assim, muito mesmo, que a FIFA vai fazer qualquer coisa que possa prejudicar a Copa lá, tipo, intimar ou falar, olha, se isso daqui for comprovado, a gente vai transferir para tal país. Tipo, duvido muito que tenha alguma postura severa da FIFA caso todos esses casos de óbito de trabalhadores imigrantes forem confirmados por conta da construção da Copa, né? Então, duvido muito que vai ter uma punição séria da FIFA, duvido muito que alguma seleção vai boicotar. E como você falou, por mais que a seleção da Noruega leve isso até o fim e no final das contas faz de conta que boicote, infelizmente, a seleção da Noruega não é uma seleção que vai, assim, o ato dela vai dar um impacto, mas não é uma seleção que as pessoas vão se importar de não estar na Copa, por exemplo. Com todo respeito à Noruega, tá? Mas não é, como você falou, não é uma seleção tradicional de estar em Copas do Mundo, de ser uma seleção que as pessoas param para assistir, entendeu? Então acho que tá, é um gesto nobre se for feito, mas infelizmente não vai ter impacto, por exemplo, de uma Alemanha fazer isso. Então acho que assim, para fins de Copa do Mundo, não vai mudar nada. A Copa vai continuar sendo lá, não vai acontecer nada com o Qatar, a FIFA não vai comprar briga agora, aos 45 do segundo tempo, e seleções grandes, assim, seleções pesadas não vão desistir da competição. O que vale ressaltar é que, infelizmente, essas pessoas já morreram. Infelizmente, já foram aí 9, agora 10, né? Que começou em 2011, mais ou menos. Então, 10 anos aí que os direitos humanos vêm sendo deixados de lado, supostamente, né? Que a gente não tem nenhuma confirmação. A gente, eu e o Coutinho, a gente tem nenhuma confirmação. Então, supostamente, aí, através das denúncias, está acontecendo. E que, ou pelo menos, sirva de lição. Então, a próxima Copa talvez monitorar isso mais de perto e se isso acontecer na próxima sede, que tenha medidas radicais. Não que eu não acho que não tem que ter agora, na minha opinião, cara, a FIFA devia investigar isso a fundo esse ano e se tudo for comprovado, cancelar a Copa lá. Mas a gente sabe que tem contrato, que tem muito dinheiro envolvido e que isso não vai acontecer. Então, se prender na realidade de hoje, a nossa realidade, sem querer viver num mundo fantasioso do que deveria ser feito, não vai acontecer nada para o Qatar nem para essa Copa. Mas que sirva de lição para que isso não aconteça nas próximas Copas, que não tenha mais notícia dessa de gente morrendo para construir estádio para a Copa do Mundo. Cara, só para a gente, antes de eu levar para um último comentário, eu queria voltar à questão da Noruega. É óbvio que a gente respeita demais o país, eu acho que a Noruega é um dos países mais tem uma história de neutralidade muito interessante ao longo de todo o tempo, um país que leva a questão dos direitos humanos a sério dentro da sua política externa. Enfim, seus posicionamentos são sempre voltados à defesa desse princípio nobre, muito bonito, mas que, a rigor, não vai trazer um impacto financeiro tão grande para a FIFA e para a Copa do Mundo. Óbvio que, em questão de marketing, isso é muito grande mesmo.
mas eu fico pensando no impacto para os jogadores que classificariam a seleção para a Copa e que não vão jogar. Como ficaria esses jogadores? Será que eles aceitariam isso em prol de um objetivo maior, de um bem comum, se a gente pode dizer assim? É, é muito complicado, né? Eu não sei como é que ficaria o posicionamento, como é que seria o Haaland ficar fora de uma Copa do Mundo, quanto que isso impactaria ele mesmo enquanto jogador, enquanto ele figura, não só a figura pública do Haaland, mas ele pensando ele como uma empresa, como um negócio, a figura dele como um negócio, quanto que ele perderia em questão de marketing, de participação, direitos de imagem, todo aquele monte de coisa que eles devem ganhar participando desse tipo de competição, e o quanto a própria federação norueguesa perderia em relação a isso. É, seria maravilhoso eles fazerem esse tipo de posicionamento, mas infelizmente eu não vejo que isso vá ser levado em frente uma vez que a Noruega confirme uma classificação. Óbvio que é importante a gente fazer o parágrafo aqui. As eliminatórias na Europa estão começando agora, não tem ninguém classificado nem próximo disso. A gente está levando esse peso que a gente comenta sempre na questão de possibilidade. Só a França E para classificada. encerrar, só a França classificada? É, porque campeão, eu tô campeão, né? Não, isso não existe desde 98, mas desde 2002 não existe mais, cara. Só o país sede? É só o país sede. Então tá bom, então falei groselha. Desde que a França tomou aquele sapec aí na primeira fase de 2002, os caras parou com isso daí, pô. Então Tanto que o falei Brasil groselha disputou aqui. as eliminatórias de 2000 para 2006, só Verdade. um pouquinho. Acabei de falar groselha. Comente aí, Fred Groselene. Um momento Bem, de. e agora para dica de descontração. Mas agora fazendo o último comentário, há uns tempos atrás, eu não lembro agora quanto tempo eu vi isso, mas eu assisti um documentário sobre os trabalhadores na Copa do Catar. E ele retrata como é a vida desses caras que saíram dos seus países, sejam eles do Sudeste Asiático, sejam eles de países subsaarianos, construção da infraestrutura para a Copa do Catar. E, paralelo a isso, cada um deles montaram, né, cada um não, mas eles montaram vários times e eles organizaram um campeonato dos jogadores, dos caras que estavam trabalhando na Copa do Catar. E ele vai usando isso como fio condutor para mostrar a rotina de cada um deles, o como eles estão no Catar, quais são as condições deles. E, cara, é muito complicado você ver os caras saindo de Sri Lanka e morando num alojamento de madeira, de pau a pique, em condições paupérrimas, cara. E eles têm que trabalhar enfrentando jornadas de 12, 13, 14 horas num sol escaldante. Então, assim, não vou falar para você que chega a ser chocante, né? Porque, infelizmente, a gente perdeu um pouco da noção do que é chocante para nós. Nossa sensibilidade é muito maior do que necessária, mas faz você pensar o quanto ali é uma fração, o quanto ele é a ponta do iceberg para coisas mais pesadas que não foram contadas ainda. O quanto que está sendo explorado realmente essa questão do uso de mão de obra análoga à escravidão nessa Copa do Catar, cara. Infelizmente é uma coisa que a gente pouco observou nos últimos anos, por mais que tiveram diversas denúncias, foi muito pouco investigado, foi pouco apurado. Então, cara, se eu queria muito lembrar o nome desse comercial, desse documentário para passar aqui, mas eu infelizmente não vou lembrar. Mas fica aí o alerta, né, cara? Existe aí uma documentação, né, cinematográfica de como era a situação desses caras que estão trabalhando no Catar e como é a vida dura deles ali construindo o espetáculo, né? Mostra o que tem ali por trás dos bastidores que a gente muitas vezes não vê. A gente só vê ali as seleções, os jogadores e tal, mas tem muita coisa triste por trás daquilo, infelizmente. Eu acho que é isso. Pode ser um clima pesado depois. Mas, cara, infelizmente, a gente vem abordando assuntos sérios no canal mais, com uma frequência maior do que a gente gostaria, né? A gente que tem como objetivo ser um canal mais descontraído, mas esse tipo de coisa a gente tem que falar, cara. Mesmo que a gente tenha um público pequeno hoje, mas a gente tem que se posicionar, a gente não pode se omitir quando é algo que é relevante como isso. Então,
É que eu falei, a gente não é jornalista, então, se vocês quiserem mais informações sobre isso, pesquisem. Muitos jornais britânicos cobriram essas informações. Tem o documentário que o Matheus citou, aí tem que procurar, que eu também não sei o nome, nem cheguei a ver também esse documentário. E tem sites brasileiros que estão também trazendo informações sobre isso. Então, pesquisem. É algo sério, é algo que a gente não pode simplesmente ignorar. E que espero que a FIFA não permita que uma sede de Copa do Mundo faça isso de novo, porque, querendo ou não, isso só mancha o futebol, mancha a competição e estraga tudo que o esporte que é um local onde as pessoas são livres e é talvez o meio de trabalho mais democrático que existe, onde tanto se você nasce pobre como rico pode ter o mesmo sucesso. Então, temos que valorizar o esporte como algo bom para as pessoas e não como algo que gera óbitos, que nem está acontecendo lá no Catar, né? Então é isso, gente. Pesquisem sobre, estudem e obrigado por ter assistido até aqui. Abraço a todos que acompanharam aí. Eu vou tentar colocar aqui nos comentários o nome do documentário, se alguém se interessar. Mas é isso, né? Infelizmente, mais um vídeo sério para o canal. Juro que a gente vai compensar isso ao longo da semana. Mas, no mais, é isso aí. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo e até mais. Falou.